pessoal, e aí, beleza? Vamos continuar então a nossa abordagem sobre personagens. Agora a gente vai falar de alguns outros personagens, que não são aqueles fundamentais do livro, mas que também têm sua participação. Vamos fazer um rápido comentário sobre eles? Vamos lá. Perpétua. Bom, a Perpétua é uma viúva, irmã da Natividade, certo? Inclusive foi a Perpétua, irmã da Natividade, quem teve a ideia do nome dos gêmeos, tá? Pedro e Paulo. Vocês devem ter observado já, devem estar pensando nisso há um bom tempo. O nome do livro é Esaú e Jacó, e os personagens principais são Pedro e Paulo. Mais tarde a gente vai explicar por que o livro chama Esaú e Jacó, certo? Por enquanto, vamos pensar assim, os personagens principais chamam Pedro e Paulo. Tá legal? E quem foi que pensou nesses nomes? Foi numa missa, né? Ouvindo a missa, então, que a Perpétua ouviu aqueles nomes e aí pensou imediatamente, sim, esse é o nome dos gêmeos. Levou a ideia para os pais que gostaram da ideia e assim ficaram Pedro e Paulo os protagonistas, tá legal? A Perpétua não tem uma grande participação no livro, ela também acompanha a Natividade no Morro do Castelo, quando a Natividade vai se consultar com uma cabocla para saber sobre o futuro dos gêmeos, quando os gêmeos ainda tinham 1 aninho de idade, certo? Então vai lá a Natividade, acompanhada da sua irmã Perpétua, até o Morro do Castelo, para obter uma previsão sobre o futuro dos gêmeos. Mas é isso, a participação da Perpétua é realmente bastante reduzida no livro, tá bem? Mas é importante saber que foi ela quem teve a ideia do nome para os gêmeos Pedro e Paulo. Beleza? Massa. Vamos adiante. Nós temos ainda o personagem chamado Nóbrega. Quando a dona Natividade e a Perpétua descem o Morro do Castelo depois de terem ouvido a previsão da cabocla, que teria dito que os gêmeos teriam um futuro grande, coisas grandes, coisas futuras, diz a cabocla de um jeito meio enigmático, na verdade ela parece não dizer muita coisa, mas enfim, sugere que teria um futuro grandioso. Depois a gente vai estudar essa cena com mais calma, que é a primeira cena do livro, no enredo, a Cabocla Bárbara, o Morro do Castelo, a gente vai estudar isso daqui a pouco. Mas depois de ouvir a previsão, saindo satisfeita com a ideia de que os gêmeos seriam grandes no futuro, a Natividade passa por um mendigo e deixa uma esmola. E esse mendigo, a princípio ele é apresentado como o irmão das almas, quer dizer, um cara que pega esmolas para as almas da igreja. Aí o cara pega o dinheiro. Só que quando a Natividade passa, ela não dá uma esmolinha tipo 10 centavos, R$1. É como se ela desse R$100, entendeu? Ela passa e dá uma nota de 2.000 na época para o cara, que é uma grande quantia em dinheiro. Ela dá tipo uma grande esmola, como se alguém chegasse e estão aqui, esmola, 100 pila. R$100. Então o que acontece? O mendigo, quando pega ali o esmoleiro, ele pega a nota de 100, ele bota no bolso e ele pensa, também tenho alma. Ele vai acabar pegando esse dinheiro, depois a gente vai estudar essa cena com mais calma, tá? Mas é importante saber que esse cara vai pegar esse dinheiro da esmola e vai investi-lo. Lembra que o Santos investiu nessa época da febre das ações? Enfim, depois a gente tem a política do encilhamento do Rui Barbosa também, durante o período republicano, mais tarde. O que vai acabar acontecendo, pessoal, é que a gente está vivendo um período, como eu te falei, de grande circulação monetária no Brasil por conta da decadência daquela economia escravagista. A grana que era empregada no tráfico e no comércio de escravos começa a circular internamente. Então o cara que tiver um senso de oportunidade, ele pode investir e ganhar bastante dinheiro. Foi provavelmente o que aconteceu com o Nóbrega, porque ele surge no início do livro como mendigo, pedindo esmola, e depois, com o dinheiro que ele ganhou, que não era pouco, também não era uma fortuna, mas era uma boa quantia, ele ressurge depois com o nome Nóbrega. Antes ele surgiu apenas como irmão das almas. A Natividade passa e deixa uma graninha com o irmão das almas. Depois esse mesmo irmão das almas reaparece, chamando-se Nóbrega, riquíssimo, certo? Bastante snob, certo? E mais tarde ele vai até pretender ficar com a Flora, que é a moça pretendida pelos gêmeos, Pedro e Paulo, disputada pelos gêmeos, tá bom? Então, o Nóbrega pedir esmolas como irmão das almas, torna-se milionário. Gouveia. Bom, Gouveia era um oficial de secretaria, certo? Era um burocrata, que acabou se apaixonando por Flora. Então, diferente do Nóbrega, que era um cara bastante arrogante por conta da sua fortuna, parece um sujeito também muito prático, o Nóbrega, bastante realista, digamos assim.
o Gouveia surge como uma espécie de antítese do Nóbrega, porque ele se apaixona pela Flora e começa a visitar a casa da Flora, só que a Flora nunca vai vê-lo, nunca vai percebê-lo. Ele fica falando com os pais da Flora, dizendo da sua intenção de um dia se casar, ele fica dando indiretas o tempo inteiro, o tal do Gouveia. E ele escreve nos jornais poemas a uma certa pessoa, e nunca ele revela quem é essa pessoa, e fica aquele amor romântico, platônico, que não dá em nada, tanto que a Flora Batista não sabe nem que ele existe, tá legal? Lembrando que a Flora é a moça que vai ser disputada depois pelos gêmeos Pedro e Paulo, né? Mas, enfim, ela vai ter outros pretendentes, então, ao longo do livro. E esses dois pretendentes, digamos, são uma antítese, né? De um lado, o Nóbrega, que é o cara mesquinho, prático, realista, um pouco grosseiro até, o cara que enriqueceu com o dinheiro da esmola, certo? E que acha que a Flora deveria casar com ele simplesmente porque ele é rico, e se ela não quiser casar com ele é porque ela deve ter vergonha de ser mais pobre do que ele. Esse é o Nóbrega. E o Gouveia é o cara romântico, sonhador. E acaba que também não dá em nada. Tá legal? Bom, esses personagens são secundários. Tá? Não te preocupa tanto com eles. É importante saber que eles existem, mas são personagens secundários no livro. Tá bom? Bom, a Cabocla Bárbara, a gente já falou da cabocla aqui, né? É a vidente consultada por Natividade, sugere que os gêmeos brigavam desde o ventre materno, mas prevê coisas grandes para o futuro. Então, olha só, a ideia de que os gêmeos brigavam desde o ventre materno é o que relaciona esse livro, né, à passagem bíblica dos gêmeos Esaú e Jacó. Que seriam esses gêmeos, filhos de Raquel e Isaac, que teriam brigado desde o ventre materno, né, pelo direito à primogenitude, por ver quem é que ia sair primeiro. E o primogênito tinha privilégios, né? Então, o que acontece? Ao chamar o livro de Esaú e Jacó, o Machado está sugerindo justamente que a gente está tratando de dois irmãos gêmeos que disputam o tempo inteiro, que brigam o tempo inteiro, tá certo? Que se opõem. Então é essa referência a Esaú e Jacó. Depois a gente vai retomar isso, estudando o livro com mais calma, o enredo dele, mas é isso, tá bom? Então a cabocla foi quem previu que os gêmeos seriam grandes, mas ela sugere também: os gêmeos não brigavam dentro da sua barriga? Diz a cabocla para Natividade. E a Natividade fica um pouco mexida com essa ideia e passa a acreditar nisso, que os gêmeos brigavam desde o ventre materno. Tá? Então, Cabocla Bárbara é a vidente consultada por Natividade. Interessante essa ideia da superstição em Machado de Assis. Né? Quem conhece Machado deve conhecer, por exemplo, um conto chamado A Cartomante, que já foi, né, leitura obrigatória em várias provas, enfim, de vestibular. Então, a temática da superstição é uma temática que aparece com frequência no Machado, e a Cabocla Bárbara é uma oportunidade para a gente também fazer um trabalho irônico aqui. O Machado trabalha ironicamente a ideia da superstição através da Cabocla Bárbara, o tema da superstição, não é? E a gente tem esse tema também no Plácido, que é apresentado aqui como um mestre espírita que era consultado pelos santos, certo? Uma coisa muito interessante é que o Santos parecia ter vergonha, né, dessa ideia de consultar, da mulher consultar uma cabocla. A própria Natividade tinha vergonha de consultar a cabocla. Afinal, é a cabocla, a mulher do morro, isso é cultura popular, isso é mandinga, certo? Então, é coisa de preto, é coisa de favelado, né? Fazendo uma brincadeira aqui, né, com um conhecido funk, é coisa de preto, é de favelado, mas enfim, observa que a população da elite nem sempre vai ficar indiferente a essa cultura popular, que afinal é cultura brasileira, não é verdade? Então é muito curioso isso, porque a mulher ela tem vergonha de ir na cabocla, mas não deixa de ir na cabocla para saber o que a cabocla tinha para dizer, não é? A Natividade. E assim o Santos também, ele acaba meio que tendo um certo olhar do tipo negativo para a superstição, em tese, mas ele também precisa se apegar a algumas coisas sobrenaturais. Primeiro que ele fica curioso para saber o que a cabocla falou para a mulher dele, para a Natividade. Em segundo que ele se consultava com um mestre espírita, certo? Então o Santos também não é um sujeito racionalista nessas questões que envolvem a superstição, né, como poderia parecer, tá ok? É isso. Então nós temos ali o mestre Plácido. Plácido era um mestre espírita consultado por santos.
A Rita é a irmã do Aires. O conselheiro Aires, então, tinha uma irmã viúva, certo? E é interessante que essa irmã do Aires enviuvara e mandara enterrar os cabelos junto com o falecido marido. Quer dizer que ela corta os cabelos, certo? Como prova de que jamais, então, ela teria mais a sua beleza, porque a beleza pertencia ao marido. Então, cortar os cabelos, quando da morte do marido, significava que ela enterrava junto também a sua vaidade, certo? Ela tinha muito orgulho de ter cortado os cabelos por ocasião da morte do marido e por preservar a memória do falecido. Chamava-se Rita, é a irmã do conselheiro Aires, e ela vai ter uma atuação, né, breve ali no final do romance principalmente, quando a Flora Batista, a moça que vai ser disputada pelos gêmeos, ela vai ficar hospedada na casa da Rita por um tempo, certo? Depois a gente vai estudar isso. Não vou te falar agora para não ficar dando spoiler da história, né? Mas já te digo que a Flora vai ficar um tempinho hospedada na casa de Dona Rita. Bom, e para finalizar, nós temos o Custódio, o dono da tradicional confeitaria do Império, certo? Que vai passar por uma situação inusitada. A confeitaria deste homem chamava Confeitaria do Império. Só que com a proclamação da República, o que acontece? E agora, confeitaria do Império, como é que eu faço? Passo a chamar de confeitaria da República? Mas e se a República não dura nada? O que eu faço? Bom, sobre isso nós vamos falar depois. Esse é um dos episódios mais conhecidos do livro e traz uma metáfora muito interessante sobre a política brasileira, né? Que é o episódio da tabuleta do Custódio, né? Falando sobre a tal da confeitaria, que se chamava Confeitaria do Império, e aí surge o impasse. Com a proclamação da República, como deveria se chamar o estabelecimento a partir de agora, certo? Então, interessante essa ideia também de que a grande preocupação do personagem Custódio não é com a mudança política, mas sim com as questões particulares, ou seja, como é que fica o meu negócio, como é que fica o meu lado. Isso revela um pouco também da cultura política brasileira, né? Desse predomínio das questões particulares, das questões privadas, sobre as questões públicas, sobre as questões sociais, certo? Então, a política parece não despertar nas pessoas a sensação de que isso realmente possa dizer respeito a alguma coisa comum, né, pública, porque ela também sempre foi tratada como objeto privado pelos governantes, né? Essa cultura patrimonialista, né, de que quem exerce o poder toma também o Estado como algo particular, usa, dispõe daquilo que é público como se fosse privado. Sendo assim, as pessoas que estão vivendo as suas vidinhas aqui agora, por que vão se preocupar com a política? Afinal, né, a política é a política, não tem nada a ver com a minha vida. E essa é a cultura política brasileira, brilhantemente representada pelo Machado de Assis, em vários momentos do livro Esaú e Jacó, e muito desse raciocínio está presente no episódio da Tabuleta do Custódio. Não percam, a gente vai falar desse episódio depois e vocês vão ter que ter muita atenção para ele. Ele é um dos mais lembrados em provas de vestibular. Ok, queridos? Ficamos por aqui então. Valeu!